Boa noite, então. Vamos começar a nossa palestra. Eu quero agradecer a oportunidade do CRA de abrir para esse tema polêmico, né, que é administração em saúde. E quero apresentar a vocês que nós somos da Comissão de Saúde do CRA e nós vamos, então, trabalhar esse tema dentro da saúde, tá? A missão do CRA é promover a difusão da ciência da administração e a valorização do profissional de administrador, visando a defesa da sociedade. Nós temos uma comissão especial de administração de saúde e essa comissão vem já de muito tempo, acho que de 2006 ou 2007. E hoje eu estou como coordenadora e nossa coordenadora adjunta também está aqui. E ela tem a finalidade de contribuir com essa casa na valorização do conhecimento do administrador especializado nos serviços de saúde. Como a gente pode notar, é uma profissão ingrata, né? O administrador não, mas o administrador na saúde. Então, essa comissão vem trabalhando para que a gente possa inserir esse profissional, a valorização deste profissional nos serviços de saúde, tá? Não só em hospital. Nós atuamos colaborando com o CRA na proposição de eventos que divulguem a especialidade e a importância do administrador nessa área. E promover estudos, discussões e acompanhamento da ciência da administração no âmbito das organizações de saúde. Eu tive conversando com vocês, tem profissional, tem estudante que está procurando a sua área, tomara que vocês consigam, né? A gente consegue levá-los para a saúde, tem já profissional que já trabalhou na saúde, e eu digo para vocês que isso é uma cachaça. Né? Cuidar das pessoas é muito importante. Só que a gente não tem essa oportunidade de cuidar diretamente. A gente vem numa importância de cuidar nos bastidores, né? E aí que é importante para que a assistência seja segura, né? Então essa é a função do administrador de saúde. Nossa comissão é composta por mim, pela administradora Rita, pelo administrador Eduardo, administradora Elizabeth Bastos, administradora Laís Rangel, professor Leonardo Carapi, administrador Pedro Paulo e o administrador Wilton Salles. Todos estamos nessa comissão. Nos reunimos todas as últimas quartas-feiras de cada mês, das 14 horas às 16h30. Tá? Quem quiser pode ir, levar alguma demanda, que hoje nós recebemos uma estudante de administração, então acho que é interessante que a gente coloque isso, que está com vontade de seguir a carreira de saúde, na sala de reuniões, 3º andar, aqui na sede da nossa casa. Tá? Tendências organizacionais na atuação da administração em saúde. Falar em tendências é muito difícil num cenário como nós estamos vivendo hoje, né? Então, se a gente for pensar em tendências, a gente tem que pensar realmente em organizacional, porque com a profissionalização desses gestores. Porque, na realidade, hoje nossa tendência é sentar e chorar. E eu digo o seguinte para vocês, o administrador que pensa em correr atrás de alguma coisa, ele senta, chora, porque perdeu. Nós temos que estar sempre à frente, nós temos que ter uma visão do que possa acontecer. Para isso que nós temos que estar preparados. O administrador precisa estar preparado para não sentar e chorar depois. Né? Então, vamos nas tendências. Nós vamos falar do cenário da saúde, na gestão da saúde pela ótica da administração. O paciente como cliente. Hoje o paciente é um cliente, ele não é mais paciente. Paciente somos nós, que temos que ter paciência para cuidar dele. A redefinição do modelo assistencial e onde a gente se insere nisso. A tendência para o setor e o desafio do profissional de administração nessa área. Tá? O cenário da saúde. Vamos ver como é que ele está, né? Será que ele está bom? Nós temos um setor público sem perspectivas de melhoria, pouca profissionalização e visão de futuro,
Quando a gente fala de profissionalização, gente, nós não estamos falando do profissional médico, enfermeiro, dos profissionais de saúde, dos gestores que estão na área de saúde, tá? Acesso limitado a serviços de saúde privado, cada dia estão mais limitados. Se nós fizermos uma avaliação, nós poderemos ver que quem tem hoje um plano de saúde individual está no melhor dos mundos. As pessoas têm muito por empresa, né? E aí a gente vai falar de hotelaria sobre isso. Limitações dos planos de saúde e seguro-saúde. Agora a gente já tem que pagar até o pedágio, não é isso? A tal de coparticipação está voltando. A política de atenção à saúde, eu costumo dizer, e gostaria que ninguém me levasse a mal, mas sem nenhum problema de ser feliz, porque enquanto houver política na saúde, não teremos política de saúde. Tá? Porque política de saúde são coisas muito importantes, são trabalhos lindos, quem conhece sabe. Se a gente olhar pela rede primária, pela atenção primária, não precisava tanto hospital. Né? A prevenção, os programas de saúde da família, são coisas assim que é muito importante a prevenção para que não chegue no hospital. Né? Você está vendo aí as vacinas. Né? Tem um trabalho de vacina que tem um grupo contra a vacina. Gente, para tudo que eu quero descer. Né? Porque é verdade, a vacina cura mesmo, previne. Se não houver a prevenção, acaba lá dentro do hospital. E, vamos lá. Gestão não profissionalizada e a população insatisfeita. Não é isso? A gente vê todo dia os hospitais daquele desespero. Não culpem os hospitais. Não culpem, por favor, os profissionais de saúde. Se você tiver um problema, eu acho que vocês assim que estão começando, procure ver dentro dos hospitais públicos como eles cuidam dos pacientes. Eles ali são os melhores, cara, porque eles cuidam com nada. Eles começam a tratar um paciente sem nada e vencem. Então, eu não estou aqui dizendo que a culpa é do gestor, a culpa é do sistema como um todo. Mas que hoje está ruim, está. De ver uma pessoa morrendo na fila, de ver a pessoa não atendendo, de ver uma médica no celular, né, vendo um artigo científico enquanto o outro está lá. Eu vi um outro dia na televisão um médico, uma senhora infartando e o médico sentado esperando levar a senhora com a longarina para dentro do consultório. Quer dizer, isso é falta de quê? De humanização. É falta de conhecer o seu limite, o limite do outro. Então, dentro da saúde, precisa ter esse olhar mais emoção um pouco, né? Porque a razão, às vezes, sozinha não dá. Eu pesquisei esses dados aqui, eu acho interessantíssimo, né? Da Agência Nacional de Saúde, na Agência Brasil, nos últimos 8 anos, isso é fresquinho, tá? Mais de 34.200.000 leitos de internação da rede pública foram desativados. Em maio de 2010, o Brasil tinha 336 mil leitos para uso exclusivo do sistema de saúde. Ali está misturado, né? Esse número caiu para 301 mil em 2018, o que representa uma média de 12 leitos fechados por dia ao longo do período. Olha só. Então, isso é para ninguém mesmo se internar, né? Não vai morrer na porta, porque não tem leito. Somente nos últimos 2 anos, mais de 8 mil unidades foram desativadas. As especialidades com a maior quantidade de leitos fechados em nível nacional são psiquiatria, pediatria cirúrgica, obstetrícia e cirurgia geral.
olha só, se quer uma coisa, tem o tal do CISREG, não é isso? O CISREG é uma coisa boa, estou falando da parte pública. CISREG, e é sempre... O CISREG hoje, ele é o QI, né? Só quem tem um QI que consegue alguma coisa. Eu estou com uma senhora que está com câncer de cabeça de pâncreas, teve um câncer renal, tirou, descobriu câncer de cabeça de pâncreas, mãe de uma médica, está rodando para ver se consegue um local para fazer, pelo menos biopsiar esse tumor. E, graças a Deus, eu consegui ir num hospital. Quer dizer, a gente tem esse conhecimento, né? Mas, gente, pediatria, quando eu te perguntei pediatria, pediatria mesmo. Aqui, vocês já viram passar assim, não atende pediatria? Não atende pediatria? Então, aí eu vou falar por outro lado. Quem quer seguir esse caminho de empreendedor, abra um serviço de pediatria. Não é isso? Quem tem essa visão, faz isso. Obstetrícia, ó, vamos voltar para as enfermeiras parteiras, obstetras. Será que é isso que nós estamos vendo? Será que a necessidade é isso? É disso? Aí a gente pensa mais cirurgia geral, né? Cirurgia geral. E olha só, aí eu vou dizer, não é falta de médico. É falta de política de pagamento. E aquilo assim, olha, eu ganho pouco, então eu vou embora. Então eles vão embora mesmo e vai para um lugar que ganha mais. E aí a especialidade, principalmente pediatria, né? E esse dado também é muito relevante, que eu fiz uma comparação do Brasil, né? Vejam, na região norte, nós temos 17 bilhões e 92 milhões de habitantes. Houve um crescimento de 184 leitos, isso em 8 anos, tá? De maio de 2010 até maio de 2018. Na região centro-oeste, foi uma redução de 2.418 leitos. Nordeste, redução de 8.469 leitos. Sul, 2.090 leitos. A menor redução foi 2.090. Os leitos privados cresceram em 21 estados até maio de 2018. Preste bem. Apenas Rio de Janeiro e Maranhão sofreram decréscimos. Apenas 5 estados apresentam números positivos de crescimento de leitos, né? que abriram leitos. Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Roraima e Amapá. Isso é uma coisa assim, para você parar e pensar. Eu tive fazendo um trabalho no Maranhão durante 1 ano. E é assim, é uma lástima. Em 3 hospitais públicos, e assim, de um atendimento, nota 10. Mas assim, triste de ver as condições. E ainda me fecham tantos leitos lá, né? Agora o Rio de Janeiro, então. O Sudeste apresentou a maior redução de leitos, gente. Sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Minas, 4.244 leitos a menos. 7.325 São Paulo. Rio de Janeiro, 9.569 leitos. Na rede pública, nós tivemos 10% dos leitos fechados desde 2010. Porém, nesse mesmo período, aumentou 9%, 12.000 o número de leitos na rede suplementar e privada. Os leitos privados cresceram, como nós já falamos, 21 estados. Apenas Rio de Janeiro e Maranhão sofreram 1.172 e 459 leitos, respectivamente, da rede privada. Agora, o que é isso? São dados para que a gente possa fazer uma análise. Isso é epidemiologia, a gente pode fazer uma análise disso. O que está acontecendo? E são estados... O Rio de Janeiro a gente vê, né? Tem muito geral, porque olha aqui, nosso Rio de Janeiro, qual é a maior patologia do Rio de Janeiro hoje?
Não vou te chamar de patologia, não, né? Mas vou chamar maior incidência do Rio de Janeiro é a bala, é o trauma, né? É o pérfuro. Então, não sei. Então, por isso que se sobrecarrega os hospitais municipais, os hospitais estaduais, né? Que eu tenho dó de quem trabalha no Getúlio Vargas, quem trabalha no Carlos Chagas, no Souza Aguiar, entendeu? Porque é ali que vai mesmo. Tá aí. E aí a gente vai falar de gestão de saúde. Primeiro eu fiz uma catarse aqui para a gente pensar para onde que a gente vai. Se a gente cair na rua, com certeza vem a SAMU, né? E vai levar para o hospital público. Tá? E vai lá que você vai ser salva ou não. É lá que você vai ser salva ou não. Meu marido sofreu um acidente, já tem muitos anos, na Niterói Manilha. Niterói, não é isso? E aí, quem salvou a vida do meu marido foi o pronto-socorro de Niterói, de São Gonçalo. Depois ele saiu por causa da hotelaria. Mas quem salvou a vida dele foi lá. Entendeu? Sem nenhuma agulha de punção para ver se tinha hemorragia. Botaram uma agulha toda rombuda para ver se tinha hemorragia. Fizeram o retrocesso da fratura sem anestesia. Ele saiu a parte do fêmur da bacia. Depois o cara falou, olha, vai. Fizeram uma plástica. Aí o cara vai embora, porque aqui você procura uma hotelaria. Aí ele tinha plano de saúde e foi para outro hospital. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E aonde fica a gestão de saúde pela ótica da administração? A gente tem que olhar muito para a ótica da administração da saúde. O serviço de saúde pode ser visto como qualquer empresa. Gente, por favor, qualquer empresa. Então, quando a gente entra num hospital, a gente está entrando numa empresa de sapato. Que isso, Fátima? É qualquer empresa. E hoje, a saúde é vista como um produto. É pelo Código Civil. Entendeu? Que ela está trabalhando é pelo Código Civil. Diferença da área de conhecimento onde as instituições são estudadas. A única diferença é essa, né? Você vai pela lógica de sapato, tá lá, qualquer profissional pode, se você não entregar sapato, mas se você não entregar o atendimento, a assistência, tanto público ou privado, aí o seu negócio acaba. Mais rápido, por quê? Porque você perde o lucro social, não é um lucro financeiro só, é um lucro social, é a vida, você trabalha com a vida, tá certo? Abordar a análise organizacional em termos de anatomia. Eu achei isso interessante, porque aí eu peguei o que é anatomia, né? O que a gente fala de organização? Organização é como se fosse um esqueleto. Ela tem cabeça, tem os membros, tem as funções dela, não é isso? Essa é uma organização mesmo. E aí a gente trabalha com organograma. É uma organização que tem a cabeça, que tem os seus membros, que tem os seus processos, as suas funções através do processo. Então, eu fiz essa analogia porque eu pensei realmente nessa função das organizações de saúde. Tá? E aí nós temos Hidalberto Chavinato, agora há pouco tempo, quem foi no EMBRA, 2018, tinha um livro que eu achei interessante de Hidalberto Chavinato, que ele vem falando do administrador do futuro, da profissão da administração, o que está vindo aí, né? E aí ele me traz os paradigmas. Então, olha só, os novos paradigmas, dentro da balança, eles pesam mais agora, que é a velocidade, a flexibilidade, a integração e a inovação. Hoje, a administração ela tem que estar voltada para isso, para essa flexibilidade, a velocidade. O que é a velocidade? É você sair correndo? É eficiência? Não, é a efetividade.
organizacional. Essa é a velocidade. A flexibilidade. O administrador tem que ser flexível. Isso que a gente está falando aqui agora. A gente tem que entender de tudo, não de tudo bem, mas tem que saber conversar sobre tudo, para ser flexível. Tem integração, principalmente na área de saúde. Nós temos que ter integração com os outros profissionais, para que a gente possa auxiliá-lo e que a gente também possa auxiliar, ser auxiliado. E inovação, atender para a inovação, gente. Olha só, a tecnologia está aí. Nós temos que inovar sempre. É ver o que passou e tentar melhorar. Eu achei ótimo isso aí. E os velhos paradigmas, ele fala do tamanho, né? A administração pensa muito na organização como a organização, a clareza do papel do administrador. A gente estava conversando hoje, né? A especialização e o controle. Era muito assim, controle. Tudo era controle. A gente tem que ter controle disso, controle daquilo, mas você tem um sistema efetivo de controle? A gente tem que quebrar esses paradigmas, né? Que a gente tem que entender que controle que a gente quer. Quais os indicadores, quais os controles necessários para um gestor na administração da saúde. O serviço de saúde é uma organização complexa, uma empresa que vende um produto que ninguém quer comprar. Vocês querem comprar? Não, né? Não quer. Tem gente que passa até longe do hospital. Eu não posso, eu vivo a maior parte do tempo dentro do hospital, então... Os serviços de saúde assemelham-se a universidades. A burocracia profissional, dentro da estrutura de organograma, vocês já deram o organograma? Já? Você também é administradora formada? Não? Não. Então, dentro da estrutura, ela é uma burocracia profissional mesmo. Ela é verticalizada, entendeu? Tem os seus processos. É uma burocracia profissional. Porém, são instituições de inovação. Essas instituições, elas necessitam de maior coordenação interna, não é não? A de saúde, ela tem vários processos, mas elas precisam de coordenação desses processos, porque senão cada um sai para um canto e não dá. Os processos, eu falo muito da interdisciplinariedade desses processos e não a multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela vem dizendo que as áreas, elas exercem o seu potencial de contribuição. Para eu atender um paciente, eu preciso de olhar o paciente como um todo, não é isso? E tem dentro das acreditações a continuidade do cuidado e a garantia desse cuidado. Então, se o paciente ele tem um problema social, por exemplo, chegou lá um tuberculoso. Vou dar uma coisa de tuberculose. Muitas vezes, o início dessa patologia vem de um problema social. Então, ele tem que ser tratado também pelo lado social. Por isso que nós temos o assistente social, que faz a entrevista, a nutricionista, porque aí o médico vai passar para eles assim, olha, dieta líquida ou dieta normal. Só. Aí a nutricionista entra, vê se ele é diabético, se ele não é, se ele está hipertenso, para poder dar aquilo que ele precisa dentro da dieta líquida, dentro da dieta normal. Então, por isso, a interdisciplinaridade, cada um entra com seus métodos e conceitos para ajudar no atendimento. Eu dou sempre um exemplo que é muito fúnebre, mas eu tenho que dar. Quem é o responsável pelo corpo de um paciente que faleceu lá no hospital? Somos nós, os administradores. Não, somos nós. O médico recebe, cuida, certo? Morreu, hora do óbito. Óbito. Vem a enfermeira, prepara o pacote, bota aquela etiquetinha. Espera quem? O maqueiro. O maqueiro leva para onde? Morgue. Quem dispensa o óbito?
Se o maqueiro sair e quebrar um pé, o braço, sei lá, do... Exatamente. Não sei. Eu vou contar uma história para vocês e olha só, tudo que eu vou contar para vocês aqui não é mentira. Tenha certeza. Não é mentira. Eu vou escrever um livro, já falei. Eu estava no hospital onde amputava perna, onde o rapaz amputou uma perna, não sei o quê. Não entendi muito bem. Aí, amputou a perna, mas o homem ficou bom. Acho que ele machucou em motocicleta, não sei muito bem, não. E parece que tem uma legislação que todo membro amputado tem que ser enterrado. Óbito parcial. Ocorre que não deram a perna para familiar. Onde colocar a perna? Dentro do morgue. Ficou a perna dentro do morgue, o familiar também, coitado, não sabia. Aí morreu uma outra pessoa. Foi junto o homem, então a pessoa foi com 3 pernas. Vai fazer exumação. Então, essa é uma responsabilidade para o administrador. Eu já fui em outro hospital, isso é tudo assim, é visita de hospital. Visita em consultoria. Eu já fui em um outro hospital que tinha um óbito há mais de 2 anos. De quem é a culpa? Apesar de ter toda uma equipe, o serviço social, de procurar, de não sei o quê, mas quem vai lá para o homem da capa preta é o pobre do administrador. Então, trabalhar, aí que eu digo para você, a inserção desse profissional na gestão é muito importante. E a valorização do profissional de administração. Tá? Pessoas, outra coisa, RH na saúde. Gente, é diferente de RH em qualquer empresa. Você tem que estar bem para cuidar. E olha, equipe de enfermagem, ela tem que ser, eu acho, tá? Isso é minha opinião enquanto administradora há muitos anos na saúde. É uma equipe que tinha que ser trocada de vez em quando. Lida muito tempo com a doença, com a dor e com a morte. Os médicos, eles também não aguentam. Então, por isso, assim, mas esse médico é antipático, esse médico é isso. Não, é a capa que eles têm. Então, existem os médicos que estão emotivos e os médicos que são frios. Não, eles não são frios. Tenho certeza que não são. Isso acontece. Porque a gente precisa usar uma capa de vez em quando, uma máscara, né? As máscaras caíram? Não, isso é importante. Então, olha só, são pessoas, quem trabalhar em RH na saúde tem que ter muita visão para esse profissional. Existem umas coisas chamadas, assim, uns grupos de apoio, ciclo da vida, finitude, porque prepara o paciente, o profissional para a morte. Entendeu? Aí entra a humanização. Mas a humanização ela não começa no paciente, ela começa com o nosso colega. Ela começa com o gestor cuidando de quem cuida. Por isso as enfermeiras são chatas, as enfermeiras são isso, o médico faz aquilo. Não, gente, vamos tratar, vamos ver o que aconteceu na casa dela quando ela chegar aqui. Porque ela não vai trabalhar com sapato, ela vai trabalhar com uma pessoa. Entendeu? E esse negócio assim, nós saímos, vamos botar a mão na árvore, deixar nosso problema em casa. Voltamos e vamos botar a mão na árvore. Isso não existe, gente. Nós somos uma pessoa e nós temos o nosso DNA. Ninguém pode ser 2 pessoas. Nós temos que estar preparados, tá? E a gente pensar em resultados, tá? O administrador que não pensa em resultado vai babar. Né? Tem que pensar mesmo na sustentabilidade. Aí não é a sustentabilidade, é a sustentabilidade do nosso negócio, tá? E aí a gente tem que pensar como um serviço de saúde, como um sistema aberto, onde a entrada é o paciente com problema, ele aqui já é um cliente,
Ele passa por um processo de transformação com de vários processos, laboratório, imagem. Ele passa por várias coisas para ser diagnosticado e para ser atendido de forma correta. E aí ele vai para um produto, esse produto é o paciente atendido e a saída. A saída não é ele só satisfeito. Tem 3 saídas, né? A saída da alta médica, saiu legal. A saída de alta administrativa. Alguém já ouviu falar nisso? Essa alta administrativa não é o administrador que dá. É o próprio paciente que se dá essa alta quando ele não corresponde às normas do hospital. Pode até ser alta revelia, mas já tem outras coisas que são só revelia, tá? E tem uma outra saída que é inevitável, que é o óbito. Então, nós vamos pensar no serviço de saúde como um sistema aberto. Aqui entra e fazer o feedback do que aconteceu. Aqui entra o administrador. Certo? Como eu falei, hoje a saúde é vista como um produto, né? O nosso produto é assistência e atendimento. A prestação de serviços é o nosso negócio e nós estamos no mercado de saúde. Os fatores que podem influenciar negativamente a gestão para o setor. Gente, nós já acabamos de falar. É o despreparo gerencial, é esse cenário político, é o cenário social hoje, é o cenário econômico. E realmente, gente, eu não acredito que o que nós estamos passando já por uma crise. A crise já foi embora, né? Por que será que ela foi tão rápida? Nós vimos alguma mobilização para essa crise? Vimos, né? Mas será que essas mobilizações fizeram acontecer? Foi isso que acabou com a crise? Não sei, mas a crise está lá. Falta de parâmetros que possam sustentar o direito da população. A gente não tem um parâmetro, né? Se você é da rede pública, vai para a fila. Se você é da rede privada, vai para a fila. Até porque hoje, se você marca uma consulta, ontem um funcionário marcou a consulta para a esposa era 2 horas, ela foi atendida às 6, num plano de saúde. Certo? A visão da assistência como um mercado de produtos caros. E são mesmo. Eu fiz o custo, há um tempo atrás, de um tratamento de leucemia. Ele me custava, por mês, R$30.000, já tem muitos anos. E eu recebia uma IH, pelo SUS, de R$1.600 por esse paciente. Então, isso é a visão do administrador. Mas não para não atender o paciente, mas poder brigar para esse ressarcimento. E a gente sempre acontece essas coisas que a gente tem que saber lidar com isso. Tá? O que se espera? Ações para melhorar a qualidade do serviço. Ainda se fala em qualidade depois de tantas certificações, depois de tantos projetos de acreditação. Ainda se fala nisso. E a qualidade de serviço, gente, o cara que está lá, ele não quer que você carregue ele no colo, ele só quer ser bem atendido. Que tenha as informações corretas. O que eu tenho, doutor? Não sei, vamos ver, só esperar um pouquinho. O que eu posso fazer, doutor? Entendeu? São os critérios que a gente precisa. Eu não estou falando do doutor nem dos profissionais de saúde, eu estou falando do que se espera hoje de nós dentro de um hospital. Nós dentro do hospital. Políticas focadas na conexão entre as forças do coletivo. A gente tem que ver o todo. E não só, eu não vou pegar só uma pessoa doente, vou ver aquilo, e o que eu posso fazer? O que deu errado? Né? Mas aí é do todo. O que deu errado em toda a assistência daquela, desde que ela entrou, a porta de entrada, até ela sair. Isso é o que se espera de uma gestão hoje. Né? E aí a gente vê os movimentos ambientais, os movimentos sociais, a gente vê muito isso. Né? Na população vai para as ruas e bota faixas e vai. Então a gente tem que pensar que aquilo ali um dia podemos estar lá. Com certeza nós vamos para lá. Ninguém vai fugir. Políticas pautadas na ética e na responsabilidade social. Ética é uma das coisas mais importantes dentro de qualquer organização. Qualquer. Principalmente
nas de saúde, porque existem problemas ali dentro de saúde que é só do médico e do paciente, nem do administrador. Tá? Então, são coisas sérias. Aí a gente pesquisa muito eficiência, eficácia, efetividade de custos, né? Eficácia, você vai tratar a pessoa, que custo, eficiência, rapidez, efetividade. Aí a gente vai trazer isso para dentro da saúde, dentro das organizações de saúde. E aí uma coisa que eu achei interessante, que a eficácia, criando valor para a assistência, a habilidade da ciência e da arte da assistência médica em oferecer melhorias na saúde e no bem-estar. Então, o profissional da assistência, ele deve pensar na melhoria e no bem-estar daquele indivíduo. Isso é eficácia na assistência. A eficiência na assistência, ela já vai fazer a relação entre benefício oferecido pela assistência e o seu custo. Aquilo que a gente fala do custo-benefício. Então, se eu atendi esse paciente de 30 mil, foi um grande custo, e só recebi 1.000, mas ele saiu bem, então eu fui eficiente. E sextas-feiras, sempre quem trabalha em hospital, sextas-feiras de tarde, acontecem as catástrofes. E jogam no peito do administrador. Se eu não tiver isso, o paciente morre. E o que você faz? Você vai se virar para ter. Mas você tem que ter competência para discutir por que você não pode ter aquilo naquele momento. E o profissional vai ter que defender a sua questão. Mas até isso já morreu. Aí, se morrer, é o paciente que é o administrador, tá? E a efetividade é a relação entre o benefício pela assistência e o potencial esperado. Então, essa é a efetividade. Vamos tentar, quem está na área de saúde, fazer esse exercício um pouco, né? O que é eficácia, eficiência e a efetividade da assistência? Aí a gente vai falar o paciente como cliente, né? A gente não pode mais falar paciente, não. Como não podemos mais falar lixo. Temos que falar resíduos, né? Então, quando a gente fala em paciente, nós vamos pensar Nice da Silveira. Alguém já ouviu falar da Nice da Silveira? Ela é uma psiquiatra, era uma psiquiatra. Quem não viu o filme, por favor, procure ver o filme dela com a Glória Pires. Excelente. E ela já tratava a doença mental. Viu a especialidade que estão acabando agora, a psiquiatria? Já está acabando com a psiquiatria. Mas pensa que todo mundo ficou bom da loucura? Não. Está aí, o maluco beleza ainda continua andando por aí. Tá? Mas a partir de agora não se fala mais paciente. Gente, isso naquele tempo dela. Nós que devemos ser pacientes. Prestamos um serviço a eles. Eles são nossos clientes. Os pacientes são os nossos clientes. Então, a gente tem que vê-los assim. É para ele que nós estamos prestando serviço, não é para mais ninguém. Gente, quem já trabalhou com acompanhante? Acompanhante também é um cliente. E é um cliente pior do que o paciente, do que o doente. E que a gente tem que prestar contas dele também. Quem era o paciente, hein? Era aquele que deixava de ser cidadão, né? Porque não existia privacidade, botava uma camisola, né, aberta. E hoje as acreditações já pensam muito na privacidade desse paciente, de como ele deve ser tratado, né? Como é que ele deve ser composto. Aí entra o administrador. Deixava de ter vontade própria. Já ouviu falar assim, não fala não, porque a enfermeira vem e vai brigar com você. Não fala não, não fala. Era assim. O paciente, deixava de ter direitos, aceitava tudo pacientemente. Olha só, toma isso aqui, que isso aqui você vai ter que tomar. Não perguntava qual o remédio, não perguntava nada. Hoje, nós já temos essa prerrogativa, nós temos que perguntar, o que você está me dando o quê? O que é isso que você está me dando?
Né? Eu quebrei não, torci meu pé tem um mês, mas ainda sinto dor. E aí eu fui no médico, aí o médico falou assim, eu vou te dar uma injeção. Eu falei, não, eu não quero. Você tem medo de injeção? Não. Mas eu vou te dar, a senhora está com muita dor, seu rosto diz dor. Eu falei, mas eu não quero. Qual é a injeção? De Voltaren. Eu vou abrir para a senhora ver. Ele foi, pegou a injeção, mostrou e chamou a moça, a técnica para aplicar. Dói, mas eu não tenho medo de injeção. Mas eu fiquei, não quero. Se ele falou, se a senhora não quer, eu não vou dar. Olha só a diferença. Obedeci às ordens dos profissionais sem questionamento. Olha, o senhor vai ali, o senhor vai fazer uma lavagem. Ele vai fazer a lavagem. Às vezes não era nem para ele, coitado. Mas ele vai. Ele ia, né? Quem é o paciente hoje? Hoje ele é o cliente. Ele sabe seus direitos, suas responsabilidades. Ele procura a solução para seus problemas, devendo ser bem atendido. E aí existe uma coisa chamada ouvidoria, né? E aí nós, administradores, recebemos a maior parte das ouvidorias. A gente passa a maior parte do tempo respondendo a ouvidoria. Ouvidoria assim, olha, tinha a descarga do banheiro não puxou, não está boa. A fechadura não tá assim. Não é assim? As ouvidorias são mais ou menos. Até chegar, o meu paciente foi mal atendido. Aí a gente vai passando. Então, hoje ele já tem uma coisa chamada ouvidoria. Isso é muito importante dentro das instituições, tá? Eles procuram soluções de problemas. Eles não, nós, né? Vamos dizer assim, né? Porque nós também vamos um dia, infelizmente. E a redefinição do modelo hoje assistencial, a gente passa por a ênfase, como eu falei, na atenção básica. A gente precisa ter uma atenção básica que faça a prevenção para que não chegue ao hospital. A deshospitalização. Talvez tenha sido por isso que tantos leitos foram tirados do Brasil, né? Acesso aos programas de prevenção de doenças, atendimento integral. Olha, gente, isso aqui é importante. Ó. Família e paciente devem estar sempre informados. O paciente tem o direito de ver seu prontuário a qualquer momento. Ah, não pode ver. Paciente tem direito a ver o seu prontuário a qualquer momento. A família não, só se ele autorizar. Certo? Se for criança, o pai ou a mãe. Sem problema, mas se for adulto, não. Atendimento integral e o controle social. Controle social é o que mais tem, né? E a gente, inclusive, tem visitas dentro do hospital, eu não sei se vocês já viram, de agentes comunitários fazendo controle social através das ouvidorias que chegam para eles. Então, essa é a redefinição do modelo assistencial, atendimento aos doentes crônicos, os programas de fornecimento de medicação. Gente, uma das coisas, a utilização da tecnologia. E não deixar que a tecnologia ande na frente do profissional. Ela tem que, pelo menos, entrar do lado. Nós já fomos em hospital, já fomos em consultas, onde o médico não olha para você e já está digitando tudo e já sai impresso o receituário e tudo, não é certo? Outra coisa, se você for num hospital, principalmente se você for num hospital privado pelo seu seguro-saúde, seu plano de saúde, se você não sair de lá com pedido de ressonância, tomografia, esse médico não é bom, é verdade? Mas se você estiver no hospital público, se te pedirem ressonância, se te pedirem uma tomografia, e não tem, aí você vai chorar. Aonde? No CISREG. Então, são 2 pesos e 2 medidas. E nós estamos aqui falando da onde nós nos inserimos nisso. Nós, administradores, dentro da saúde. É uma área triste? É. Mas é uma área cativante que a gente não sai nunca mais. Né? As variáveis relevantes para esse modelo, nós temos que ter um compromisso social. Não é porque a pessoa tem ou não tem dinheiro que ela seja menos social do que a outra.
Todos nós temos um compromisso social. Nós temos que nos investir em capacitação. Quando eu estou falando nós, não é o administrador. Todos que estão num cargo de comando dentro de uma unidade de saúde, eles são gestores, eles deixam de ser técnicos para ser gestor. E tem que ter capacitação para ser. Tem que saber conversar o que é uma gestão. A mudança dessa cultura e a mudança desse paradigma. Isso são variáveis extremamente relevantes para que alguma coisa mude. E para que isso mude, nós estamos aqui na Comissão de Saúde para tentar levar isso para os hospitais, dentro do nosso plano de trabalho, para que a gente integre isso e que faça entender. Nós não queremos tomar lugar de médico, de enfermeiro, de jeito nenhum. Nem quero, nem precisamos disso. Nós precisamos de fazer valer a nossa competência gerencial. Aquilo que nós aprendemos, que podemos implantar em qualquer empresa, principalmente uma empresa de saúde. O desafio da gestão nos serviços é construir um perfil administrativo preocupante com conhecimento de gestão. Acabamos de falar isso. A ênfase no trabalho de equipe, porque são equipes que estão ali trabalhando, são equipes que fazem o processo andar. São elos, porque se um elo abrir, não dá. E entender a organização de saúde como sistema interdisciplinar. Isso aqui é um desafio para a gestão, gente. Temos que olhar o todo, temos que ser generalistas e temos que saber fazer a integração com o nosso técnico. Nós não somos técnicos, nós não temos competência para atender, mas nós temos competência para gerenciar. Com certeza. E a nossa tendência hoje, a gente fala, são as estruturas mais enxutas. Para que a gente falou da burocracia profissional, mas falou de inovação. Para que a gente tem uma burocracia, uma estrutura totalmente vertical, com 10 níveis? Chefe do... tinha o CME, que tinha o chefe do CME, Central de Medicação de Material Esterilizado, que tinha o chefe do CME, mas tinha o chefe do encarregado que fazia as bolinhas de algodão. Era chefe do chefe, que era chefe dele mesmo. Então, as estruturas têm que ser mais enxutas para a comunicação correr mais rápido, porque a área hospitalar é uma área que precisa de agilidade, viu? A velocidade. Se a gente perder tempo, a gente vai perder alguma coisa que vai afetar a vida daquele indivíduo que entrou ali. Então, as estruturas enxutas, a comunicação vai ter que fluir muito rápida. Atuação pensando na sustentabilidade da organização, tanto a sustentabilidade do meio físico, como do ambiente, mas também a sustentabilidade financeira. Quem é do serviço público, ele fatura hoje, em agosto, para receber em outubro. Então, você tem que ter 2 meses para você segurar o seu trabalho, para você poder comprar, para você poder gerir a sua máquina, né? Já no particular, eu não entendo muito bem do faturamento, mas eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Porque tem que fazer muita coisa e eu acho que é isso. Mas no faturamento do privado é muito diferente do faturamento do público. Do privado, eles contabilizam a bolinha de algodão. Do público, já vem um pacote fechado. Entendeu? Então, a gente tem que também conhecer isso, o custo hospitalar, trabalhar nisso. Então, nós não queremos nada técnico. Nós queremos ser os gestores com competência para isso. Gestão por hospitalização focada na hotelaria hospitalar. É o modelo europeu, essa hotelaria hospitalar, né? A gestão por resultados. Tem indicadores, hoje a gente estava falando de segurança do paciente na nossa comissão. Quais os indicadores da segurança do paciente? Tem vários. Os eventos adversos, né, os incidentes, os quase acidentes. Então, quando a gente fala de indicadores de queda de leito, não existe. Existe. No meu hospital não tem queda de leito. No seu tem? No seu tem? É contabilizado?
Mas se você for pensar, o paradigma da culpa. Pô, o cara caiu, e aí eu não posso botar que o cara caiu, certo? Mas também não pode ter culpa, sim. Ou ele não avisou a administração que não tinha grade naquele leito. Isso também é onde se insere a administração nisso. Olhar o ambiente hospitalar. Ver um chão molhado e o paciente deambulando. Isso é administração hospitalar. Isso é você ajudar a assistência. Sistema de informação com base na atualização e flexibilização dos dados dos pacientes. Gente, sistema de informação é o que menos a gente vê em qualquer empresa. Nós podemos ter dados, esses dados não são trabalhados e a gente fica à mercê. Eu acho que é assim. Deve ser assim, deve ser tanto. Olha só, vamos fazer assim Você tem assim uma média de quantas cirurgias você faz? Eu acho que eu faço por mês umas 100, mas não 100, pode botar 100. Nós temos que nos preocupar com esse sistema de informação por causa disso aqui, ó. O avanço tecnológico, como nós já falamos, a tecnologia está quase descartável. Cada dia, principalmente a tecnologia médica. E a gente vê, por exemplo, nós estamos aqui, né? E aí precisamos fazer uma tomografia. Por que não fazer? Eu não tenho uma tomografia, mas eu vou esperar quanto tempo para fazer? Qual o hospital da rede que pode ter? Entendeu? Precisamos de quê? De velocidade. E qualidade percebida. Não é a qualidade que você diz que tem. Aí eu tenho qualidade. Eu tenho meu sistema de qualidade, eu fui certificado, mas ela é percebida? Ela tem que ser percebida. Não adianta eu ter um paciente de plano de saúde que ele é de uma empresa, ele é encanador. Na casa dele, ele tem tudo direitinho, mas ele não tem um ar-condicionado, ele não tem um lençol de não sei quantos fios, e aí ele entra no hospital com mármore de Carrara, com ar-condicionado dentro do quarto, com frigobar. Entendeu? Está pensando no paciente? Às vezes ele não precisa do mínimo. Mas aí a copeira chega lá e deixa a bandeja e sai. Isso é a qualidade? Isso é a humanização? Não. Né? A qualidade tem que ser percebida. Não tem que se dizer que tem. É muito lindo, mas tem qualidade? É isso que eu quero saber. E a segurança do paciente, que a gente acabou de falar, que isso aí agora está em voga, e esse paciente pode ser nós amanhã, não é isso? O profissional de administração no setor de saúde, a necessidade dele, já acabei de falar, é procurar a capacitação para atuar no ambiente de incertezas, complexo e heterogêneos. Muitos alunos de administração, eles têm um certo receio de entrar na administração hospitalar com medo de hospital, né? Eu tenho medo do hospital, o cheiro do hospital, eu vou desmaiar. É mais assim, uma quebra de paradigma, não tem nada a ver comigo, eu quero trabalhar com vida, eu também queria. Mas a gente trabalha com isso aí. Se a gente também não trabalhar, quem vai trabalhar, não é isso? Mas eu acho que a gente deve pensar muito quem quer partir para essa área. Os benefícios para esse profissional é desenvolver habilidades em várias empresas, atuando em apenas uma. Dentro de um hospital, ele tem várias empresas numa só. Ele tem empresa de limpeza, de vigilância, de manutenção, ele tem empresa de engenharia clínica, de informática, de tudo. Então, profissional de administração, não estou falando de diretor, não, tá? Estou falando dos processos. Ele tem que entender de informática, ele tem que entender de sistema de informação, ele tem que entender disso tudo. Então, eu acho um grande benefício para o profissional de administração atuar nessa área é desenvolver habilidades atuando em várias empresas em apenas uma.
que é o hospital. Tá? E esse a gente pede um desafio que é assumir a melhoria de processos nos aspectos da prestação de serviço. Nós entendemos que nós trabalhamos com quem? Pessoas, processos e resultados. Não é isso? Os outros profissionais da área de saúde, eles pensam muito em pessoas, processos, e os resultados dele é a melhora do paciente. O nosso é outro tipo de resultado também, né? É um resultado mais voltado para a sustentabilidade da organização de saúde. Reduzir riscos, erros e complicações. A gente pode muito contribuir com isso, né? Se a gente mantém uma engenharia clínica direita, bem gerenciada, a gente pode evitar erros de diagnóstico. Olha só. Mas isso não é do engenheiro? É. Mas o administrador tem que ter um plano de manutenção de equipamentos. Tem que ter um plano de manutenção predial. Mas isso é do administrador, que vai saber discutir com o engenheiro. Olha só, você já viu falar em hospital, tem muito puxadinho, né? Tem uns puxadinho. Não pode, tem a legislação. Nós temos que entender da legislação, saber que um leito tem tantos metros para o outro. Ah, mas não dá, a gente está querendo aumentar leito, vamos juntar para cá. Não pode. Você tem que saber, não é brigar, é questionar que não pode. Tá? Melhorar os resultados e aumentar a eficiência e eficácia organizacional e ser capaz de trabalhar com rapidez, flexibilidade, integração e inovação dentro de uma área totalmente diferenciada de pessoas, tá? Porque a gente vê muito corporativismo dentro da área hospitalar. Muito. Mas às vezes tem corporativismo negativo. Mas não vou falar nisso, não. E aí, para a gente terminar, eu venho trazer para você que meu problema, doutor, é de gestão. Mas o doutor diz para ele que não. É parecido com o dele, que é de gestão. O problema não é... Eu acredito que o nosso problema hoje, dentro desse cenário todo que nós vimos, não é um problema financeiro. É um problema realmente de gestão, de profissionalização da gestão, de integração dessa gestão, da interdisciplinaridade dessa gestão, de entender que todos têm o mesmo espaço e têm que respeitar quem sabe um pouco da gestão. Então, é o que eu peço, assim, digo para vocês que esse é o nosso grande problema. Peço muito obrigada. Aqui nós temos as nossas fontes de informação para vocês. Espero que a gente tenha atendido aí a nossa proposta e convidamos vocês a participar de outros eventos. Vamos ter em setembro de sustentabilidade na área de saúde com a professora Rita. E aí a gente vai trazendo, nós vamos ter um encontro de administração também, dia 28 de novembro, com um tema bem interessante. Procure a CAIS, para vocês que estão interessados na saúde, isso nos fará muito bem a gente ter bastante gente agregada ao nosso trabalho. Muito obrigada, tá, gente? Muito bom. Acabou-se? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala. Espera aí, só um instantinho, porque me pediram para ter um microfone. Vê se está verdinho, meu filho. Existe alguma semelhança, então, entre o diretor do hospital e o administrador? Ou é a mesma coisa? Não. Olha só, nas organizações existem o diretor do hospital, bom, pelas que eu passei, né? Tem o diretor geral, o diretor médico e tem, às vezes, o diretor administrativo. Mas o diretor geral e o diretor médico, eles são mesmo. Agora, a semelhança é que, se você me perguntar assim, o diretor geral tem que ser médico, tem que ser administrador? Eu te diria que não. Mas deveria ser, o diretor administrativo tem que ser administrador, não um outro profissional. Porque é com o médico que o médico se assessora com ele nessas questões. E o médico, ou quem colocar, dentro da direção geral, ele deve ter uma formação de gestão.
Mas o administrador tem que ser par a par com ele. Porque a unidade é muito grande e ele precisa discutir também com os pares médicos, entendeu? Eu acho que existem, assim, processos que são só do administrador. Tá? Eu estou falando assim, de gestão maior, eu tenho que ter um diretor administrativo administrador. Entendemos isso. Mas existem processos que tem que ser um administrador, como logística, como gerência de informação. Tem que ser isso, como processo de hotelaria. Sempre, olha só, processo de hotelaria. Ele tem tantas regras que aí entra a enfermeira junto, entendeu? Para falar do resíduo hospitalar, entra o biólogo. Existe o médico do trabalho que está dentro do RH, medicina do trabalho, que é o administrador que deveria estar dentro hoje já falo do psicólogo dentro do RH, mas o administrador é preparado para RH. Entendeu? Não é só gestão. Como é seu nome? Leonardo. Obrigada, Leonardo. Mais alguma coisa? Não? Então, muito obrigada para vocês. Nós estamos abertos e até a próxima. Ok?